Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos dar sequência no vídeo 316, né? Então, a sequência do 315 fenômenos de transporte das manifestações físicas espontâneas, capítulo 5º. Nos encontramos ainda na mesma página, né, de Erasto, que nós não nos preocupamos em esmiuçar 3, 4 páginas de uma vez. Nós nos preocupamos com o esmiuçamento, com o esclarecimento, né? Então, olha só para você ver, ó. Ele continua assim, ó. Todos vós espíritas, compreendeis as minhas explicações. Todos vós espíritas, compreendeis as minhas explicações. Todos vós espíritas, compreendeis as minhas explicações. Agora, aquele que não é espírita da gema do ovo, ele não compreende isso aqui. Você vai entender que já. E perfeitamente aprendeis o que seja essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Essa tatilidade, né? Esse teletransporte, essa tatilidade, né? Da matéria inerte. Acreditais nisso, ele dizendo-nos, como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, porque isso é fato. Por isso que ele está reforçando, acreditais nisso, como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, porque se não fosse fato, Erasto não ia pedir para nós acreditar, né? Fenômeno da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia e de que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. Quanto aos incrédulos e aos sábios, piores estes do que aqueles, não me compete convencê-los, e com eles não me ocupo. Olha só que Erasto está dizendo, e com eles não me ocupo, né? Quanto aos incrédulos e aos sábios, piores estes do que aqueles, não me compete convencê-los, e com eles não me ocupo. Convencer-se-ão um dia por força da evidência, pois que forçoso será se curvem diante do testemunho dos fatos espírita. Nada melhor que os incrédulos, que os materialistas, que os que se dizem sábios, né? Mas que são sábios irracionais, porque não raciocinam, e pelo fato de não raciocinar,
acreditam que são os detentores da verdade, né? Interessante que nada melhor que o tempo e as mudanças para fazer com que esses seres todos, né, se curvem diante dos testemunhos dos fatos espírita. Não existe sequer um na face da terra que não se curvarão um dia aos fatos da doutrina dos espíritos, aos fatos espíritas. Não existe um. Pode demorar 10 bilhões de anos-luz, 20 bilhões de anos-luz, 500 bilhões de anos-luz, pode demorar o tempo que for. Apesar que não está demorando tanto, não, porque nós temos visto no século XXI mesmo, né? Nós temos visto muitos seres por não encontrarem nas ciências às quais eles militam, nós temos visto esses seres recorrer à ciência espírita, porque a ciência espírita, o espiritismo, é o único que remonta às causas e mais ninguém. Ciência outra nenhuma. O que as outras ciências têm feito, que sempre fizeram, foi uma lavagem cerebral na cabeça de 97% da humanidade. E depois dessa lavagem cerebral, graças a Deus, ainda que depois dessa lavagem cerebral, essas ciências, essas denominações religiosas, elas têm fornecido um objeto que chama cabresto, e além do cabresto ainda tem oferecido a esses uma baia com um fenozinho assim fresquinho. Uns são beneficiados com a raçãozinha também, uma aguinha fresquinha, né? Uns trabalham igual um jegue, outros já ficam na sombra, né? A política do mundo não podemos confiar nela. A justiça da terra também nós não podemos confiar nela, por mais que nós necessitamos dela. Mas toda honra e toda glória a Deus e a Jesus primeiro. Então nós não temos que fazer voto à justiça da terra, nós temos que fazer voto à justiça divina. E de forma que é isso, né? A justiça da terra ainda está nas fraldas, né, tadinhos? A justiça da terra está nas fraldas.
Um dia eu vou, já como artista plástico, eu vou desenhar um quadro, um quadro. Assim, eu vou desenhar, é lógico que eu não vou desenhar eu não vou desenhar o rosto, entendeu? Dos magistrados, não vou desenhar, é lógico. Eu vou desenhar só o local do rosto. Eu não vou desenhar o rosto, vou desenhar só o jeito do rosto, né? Só a cabeça. E eu quero desenhar na mão daquele ali uma mamadeira, ele sem roupa, só de fralda. Aí você me pergunta para mim assim, mas que significa isso? A justiça da terra capenga na fralda, que ainda encontra-se nas fraldas. Vai chamar o nome do meu quadro. Vou pintar esse quadro logo, logo. Mas por que você vai pintar esse quadro? É uma forma de dizer a essas pessoas: acordem, porque existem duas leis, a da terra e a divina, mas sempre prevaleceu a divina. E o interessante é que a justiça da terra, momentaneamente, eles acham que, né? Mas toda honra e toda glória a Deus e a Jesus, mas que eu vou desenhar. Esse quadro eu vou desenhar. Ah, eu vou, né? Então, olha só. Será-se curve diante dos testemunhos dos fatos, Espírito? Quão forçoso foi que eu fizesse diante dos outros fatos que a princípio repeliram. Resumindo, os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os de transporte são muito raros. Os fenômenos de tangibilidade são frequentes. Móveis que se movem, né? Que se movimentam, pancadas, ruídos, estalidos, esse processo todo aí. Falou em tangibilidade, vai para essa área aí, porque senão não tem que ficar esmiuçando, coisa que nós já esmiuçamos. Mas os de transporte são muito raros, porque muito difíceis de se realizar são as condições em que se produzem. Consequentemente, nenhum médico pode dizer a tal hora, em tal momento, obterei um transporte. Você viu só uma outra questão aqui? Agora, isso aqui é relativo que Erasto está dizendo, porque isso aí está relacionado também à evolução do espírito, está relacionado à evolução do médium, está relacionado à cota de energia que o médium possui, aí está relacionado a vários fatores. Isso aí já é relativo. Por quê? Caso contrário, o caso de Sai Baba seria charlatanismo, seria uma mistificação. E Sai Baba foi estudado. Sai Baba foi estudado por cientistas que
Alegam os cientistas que, em momento algum, eles conseguiram presenciar fenômenos ali, vamos pensar assim, que caracterizasse mistificação, charlatanismo. Tanto é que uma equipe de cientistas estudando Sai Baba, eles ficou assim, 2 cientistas segurando em sua mão esquerda. Isso aqui é a minha mão esquerda, só que aí pode parecer ser a direita, mas porque a imagem é o contrário, né? 2 cientistas ficou segurando na mão esquerda dele, 2 na mão direita dele, e ainda eles filmando a mão dele de todos os ângulos, né? Num departamento que, vamos assim usar o termo como se fosse um laboratório. E depois que eles fizeram uma vistoria no corpo dele com raio-x não, com um aparelho que detecta metal, né? Constou que não havia metal nenhum no corpo dele. Depois disso, 2 cientistas segurou num braço, 2 segurou no outro, e ele fechou as mãos estavam abertas. Aí eles disseram, pode fechar as mãos. Ele fechou. Está autorizado. Aí ele movimentou as mãos aqui assim. Na hora que ele abriu a mão, caiu um par de brinco e um colar de pérola com ouro. Na hora que ele abriu a outra mão, caiu um relógio. Manteve-se as mãos abertas. Pode fechar. Ele fechou novamente. Pode começar. Ele fez para as mãos assim, movimentou. Tá pronto? Sim. Ao que ele abriu a mão assim, caiu uma corrente de ouro. A hora que ele abriu a outra mão, uma pulseira de ouro. Os braços dele presos pelas mãos de 2 cientistas, de lá e de cá, e filmado. Como vai discutir fatos? Você vai discutir contra fato como? Então, por isso que eu estou citando isso, porque tem um outro caso que eu vou tratar no livro no próximo vídeo, de Chico Xavier. Você vai entender. Então, olha só. Por que eu estou comentando isso a respeito de Sai Baba? Porque tem isso aqui é relativo, que Erasto diz, porque está relacionado à evolução do espírito e do médium e a quantidade de fluido ali captado, né? Porque muito difícil se realizar são as condições em que se produzem. Consequentemente, nenhum médium pode dizer, a tal hora, em tal momento, obtereis um transporte, visto que muitas vezes o próprio espírito se vê obstado na execução da sua obra. Isso é relativo.
isso é relativo. É lógico que Erasto, ele teve que dizer dessa forma, até para uma questão assim ética, moral da doutrina, para que muitos embustes, muitos impostores não saísse por aí tentando fazer, até porque não consegue. Então, Erasto teve que usar essa forma aqui, ele teve que se expressar dessa forma. Mas isso é relativo. Caso contrário, Sai Baba não realizava o que ele realizou, né? Ele não faria o que ele fez. Então, ele determinava, ele manipulava Sai Baba. Era tão evoluído que ele mesmo manipulava aquele fluido e ele mesmo produzia aquele objeto. Existe isso, você vai ver logo na frente. Ele mesmo produzia aquele objeto e pronto. Porque ele sabia. Ora, gente, isso para um espírito evoluído, fazer relógio, fazer pulseirinha, fazer correntinha, isso não é nada. E o Cristo, que é o Cristo, juntamente com os arquitetos siderais, há 4,5, 5,5 bilhões de anos atrás, construiu a Terra. E quantos outros planetas mais, e quantos outros sistemas solar mais, o Cristo, ele construiu e ele é responsável. Então fazer um reloginho, uma pulseirinha, isso não é nada não. Eu falo até pulseirinha, porque isso não é nem pulseira, isso é pulseirinha. Para nós é que isso é um fenômeno. Nossa, que isso? Gente, mas isso é tão fácil, tanto quanto tomar um pirulito da boca de uma criança. Agora você sabe que isso é psicologia, tomar pirulito da boca de criança, né? Porque não é fácil tomar pirulito da boca de criança. Às vezes eu digo aqui, é fácil quanto tomar pirulito da boca de criança. Isso é psicologia. As pessoas falam assim, mas então é fácil mesmo, porque tomar pirulito da boca de criança é difícil. Você tem que ter toda, né, estrutura ali, você tem que conversar, você tem que oferecer outro pirulito no lugar daquele, um sorvetinho no lugar daquele. Mas aí você entendeu a psicologia da transformação moral do médium, a forma íntima, para ele conseguir chegar nesse estágio de ser utilizado pelos bons espíritos. No próximo vídeo, eu vou tratar de um caso de Chico Xavier. Só que eu vou procurar ser bem breve, porque é uma história muito longa e não vou dizer também o nome de alguns personagens, né? Então eu vou usar o nome de alguns seres fictícios, né? Então olha só para você ver. Tal hora, tal momento, obterei um transporte. Visto que muitas vezes o próprio espírito se vê obstado na execução da sua obra. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque quase sempre entre estes se encontram elementos energeticamente refratários. Tá vendo só? Nós já tratamos esse item em vídeos anteriores. Dificilmente o fenômeno de transporte ele é realizado mediante ao público, em público, assim mediante a plateia, tem que ter um ambiente adequado, preparado. Quando é sério, gente.
Quando é sério. Agora, quando é meia boca, mas aparece osso de defunto, crânio de defunto, dente de defunto. Mas você sabe, né, que a pessoa vai lá durante o dia e busca aquilo tudo lá, né, para a noite, ali na penumbra, né, ele dá o showzinho dele, né, como o predigitador, né, que são os mágicos, né, que enfia a mão dentro da cartola e vai tirando o coelho, vai tirando isso, tirando aquilo, e daqui a pouco tira o elefante, tira uma girafa, você pensa, mas como que eles estão tirando girafa, estão tirando elefante, né, bode, cabrito de dentro daquela cartola? É ilusão ótica, né? As pessoas acreditam. Tem David Copperfield aqui no mundo, que uma emissora de TV uma vez desafiou ele, guardaram todos os materiais deles e arrumaram outros materiais para você. Agora nós queremos que você faça com o nosso material, porque o seu está guardado. Ele não conseguiu, desmascarou ele. Por quê? Porque o material dele era um material preparado para ele enganar as pessoas. Mas ele não é uma pessoa assim, ele não é detentor desse magnetismo? É, mas só pro lado errado. Vamos para o próximo vídeo.